pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por isso Deus é o Espírito. Jesus Cristo tivesse os nossos dias, ele podia entrar dentro de nós. Amém? Porque ele é carne comum, como eu tinha um corpo. Mas quando ele subiu para o céu, ele derramou sobre nós o seu Espírito, porque Deus é Espírito. Versículo 11 diz assim: porque quando os homens sabem as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que nós pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, por aí você vê, pela Bíblia você sabe quando alguém está saindo fora da palavra de Deus, porque Deus não dá esse direito para ninguém, amém? Aí está assim no versículo 14: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-la, porque ela se decide espiritualmente. Amém? Então depois nós vamos meditar sobre essas coisas e ver o que a palavra de Deus nos diz. Aí diz assim, no 15: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então nós vamos meditar um pouquinho. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, para nós falarmos. Vamos tão somente ler a palavra de Deus. Gênesis eu falei, não, mas não é Gênesis, não, é Êxodo 12, falando a respeito daquele cordeiro. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, para nós exaltarmos o Senhor pela palavra do Senhor. Apocalipse, olha, Êxodo 12 e 11, vamos achar? Diz assim: falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: a este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. De volta para aceitar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Este cordeiro, a Bíblia fala que é Jesus. Amém? E que tudo aquilo que foi escrito, que a Bíblia fala, que as coisas que foram escritas eram a sombra do que haveria de vir. Amém? Então agora Deus está tirando o povo do Egito e está falando para eles naquela noite comer um cordeiro assado. Amém? E comer, para comer aquele cordeiro assado. E a Bíblia fala que o problema não era tanto aquele cordeiro, o problema era o sangue do cordeiro, porque Deus estava irado e ia matar todo o primogênito ali do Egito, porque o rei do Egito tinha escravizado o povo de Deus, e agora Deus está querendo tirar o povo dele de lá, e o próprio Deus endureceu o coração de Faraó, né? Para não deixar o povo sair. Quem está entendendo? Diga amém. Traduzindo para mim e para você, é Deus quem manda, é Deus quem faz, é Deus quem tira, é Deus quem põe. Amém? No mundo inteiro quem comanda é Deus. Não somente lá no céu ele não comandava, depois que veio Jesus Cristo, fez o sacrifício, o diabo foi derrubado lá do céu. E agora Jesus chama os seus discípulos e deu poder sobre essa serpente, que é o dragão. Quem está entendendo? E que antes ninguém tinha esse poder. Então agora nós vamos continuar falando desse cordeiro. Esse cordeiro teria que ser morto,
eles iam fazer um churrasco com aquele cordeiro e tinham que comer no lugar pronto para onde Deus arrumou a casa que fosse comer o cordeiro. Teria que pegar o sangue daquele cordeiro e passar nos umbrais da porta, para que o espírito da morte não entrasse ali e matasse aquelas pessoas que estavam ali dentro. Quem está entendendo? Então você vai ver que o povo de Israel, que era o povo de Deus, era o povo hebreu. O povo hebreu obedeceu a Deus, mataram o cordeiro, pegaram o sangue e puseram nas portas, nos umbrais da porta, e o espírito da morte ia passar aquela noite. E o espírito passou, e lá fora houve tanta gritaria, depois quando começou a amanhecer o dia, mas o povo de Deus estava guardado. Amém? Porque o espírito da morte, e aquele espírito da morte era vindo de Deus. Se eu estou entendendo, era de Deus, não era do diabo não. Tá bom, irmãos? Amém? Era de Deus. E ele passou e matou todos os primogênitos daqueles que não estavam fazendo, que obedeceram a Deus, que não ficaram guardando aquilo que Deus mandou. Quem está entendendo? Então o que Deus queria ali era aquele sangue. Vou falar sangue? Porque desde que o homem veio ao mundo, Deus precisou, para quebrar o galho do homem. Por exemplo, a primeira vez que Adão e Eva pecou, e eles se viram que estavam nus, e eles fizeram folhas de parreira para cobrir a sua nudez. Mas aquela folha de parreira não adiantava, que secava e ficava aparecendo a nudez deles também. Deus precisou matar uma ovelha para cobrir a vergonha deles. Quem está entendendo? Agora, quem vai pagar o sangue daquela ovelha? Amém? Porque o sangue é a vida, é a alma do corpo. Você não está entendendo? O sangue é a alma do corpo, é a vida do corpo. Por isso todos morreram e todos destituídos da glória do Senhor. E se não fosse o sangue desse cordeiro verdadeiro que é Jesus, ninguém voltaria para Deus, estava todo mundo perdido. Quem está entendendo? Então a Bíblia fala que o espírito da morte passou, e depois no outro dia aquele chororô danado. Amém? Mas o povo de Deus estava guardado. Então vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. No versículo, deixa eu ver aqui. Ou 12:7 diz assim: tomarão o sangue e poluão em ambas as ovelhas, na verga, na porta, nas casas em que a comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com os pães asmos e com ervas amargosas a comer. Então isso aconteceu com Jesus. Jesus, quando veio, ele estava sentindo essa amargura, ele estava bebendo essas ervas amargas. Amém? Por mim e por você. Porque os judeus já tinham deixado de Jesus, estavam bebendo, era vinho mesmo. Quem está entendendo? Que não era para eles fazerem com vinho, mas eles estavam fazendo com vinho. Porque tão somente Jesus Cristo disse que não veio para mudar a lei, mas sim para cumprir. Então Jesus cumpriu, era erva amarga, era erva amarga. Quem está entendendo, irmão? E tudo aquilo, naquela quinta-feira, quando começaram a judiar o Senhor Jesus, é ele que já estava passando daquelas amarguras. Amém? Para que eu pudesse estar aqui e você também pudesse estar aqui. Amém? Então nós estamos sabendo aqui que quando foram quebrar a perna de Jesus Cristo, quando estava na cruz, amém? A Bíblia fala que os soldados foram lá, quebrou a perna de um, quebrou a perna de outro, para eles morrerem logo, porque o sábado estava entrando e o sábado era santo para eles, amém? E quando foram fazer aquilo com Jesus, ele já estava morto. Para se cumprir a palavra de Deus, que nem um osso do cordeiro seria quebrado. Quem está entendendo? Então vocês estão vendo quando apareceu Jesus, aquele cordeiro lá era a figura de Jesus Cristo. Amém? Então vocês vão ver lá quando Deus pede para Abraão: pega o teu filho, teu único filho, vai ao monte que eu lhe mostrarei daqui 3 dias, não é? E vai e sacrifica ele para mim. Já pensou Deus pedindo para Abraão sacrificar o filho dele? Amém?
Mas quando a Bíblia fala que quando Abraão foi sacrificar o menino, antes de Deus ter instruído ele estava amparado pela palavra de Deus. Estava amparado. Ele falou para o filho, Deus mandou eu contar a estrela do céu, eu não consegui contar muitas estrelas. Ele falou, essas estrelas, esse mundão de gente, é que vai nascer de você. Como agora ele pediu para me te matar, vamos fazer o seguinte, vamos obedecer ele, que vai dar tudo certo. Amém? Vai dar tudo certo. E de repente Abraão já foi lá para cortar o pescoço do menino, e uma voz do céu bradou, gritou com Abraão, Abraão, agora eu sei que você teme a Deus. Amém? E quando eles olharam para trás, tinha um cordeiro lá enroscado num mato. Amém? Porque Deus tinha falado para Abraão, Deus proverá para si um cordeiro. Amém? E Deus proveu para o menino um cordeiro. Sabe que Deus ia matar o menino? Quem está entendendo, diga amém. Então somente você obedeça a Deus e obedeça o Senhor, e você vai ver que a palavra de Deus é muito linda para mim e para você. As coisas vêm se cumprir em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aquele cordeiro que estava lá, então somente era a figura daquele cordeiro que haveria de vir. Aí veio aquele cordeiro que é Jesus Cristo. O povo judeu perseguiu ele, queriam matar ele, e de tudo quanto é maneira, amém? Mas por que quem estava querendo matar o menino era o diabo, era o dragão, era a antiga serpente? Quem está entendendo? Bom, então nós estamos falando sobre o cordeiro, não é assim? Então vamos ler mais um pouquinho. Agora em Isaías 11:6. Isaías 11:6. O livro de Isaías é todo ele espiritual, tudo espiritual. Quem está entendendo, diga amém. 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 Já vou deixar? Diz assim, 11:6. Aluno. Então vamos lá. 11:1 diz assim, falando a respeito de Jesus Cristo, diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificar, que é esse que frutificou Jesus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Está falando de Jesus Cristo, um homem comum como eu, como você, quando apareceu. Amém? Aí diz assim, deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Foi o que Jesus fazia, dava mais calado, esperando chegar o tempo dele. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca. É tudo aquilo que Jesus falou e agora está na Bíblia, é a vara da boca do Senhor. Quem está entendendo? E com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, e deitará o bezerro e o filho do leão, e a nédia, ovelha, viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. Amém? Isso existe, irmãos? Na terra não existe isso. Nunca existiu. O leão foi feito para comer carne. Quem está entendendo? Fica perto do leão que está com fome, não precisa ter fome não, ele pega. Pega e come e vai depois cortar os dentes. Quem está entendendo? É por natureza isso que Deus deixou. Agora isso que Jesus está falando aqui são coisas espirituais. E os irmãos vão entender o porquê espirituais,
Porque todas as coisas de Deus são espirituais. Tem nada da terra. Amém? Nada da terra. A terra só tem pecado, maldição, miséria, tudo o que você possa imaginar. Amém? Então vamos continuar lendo um pouquinho, falando a respeito deste cordeiro maravilhoso. Então, nós temos aqui os 6, né? Que é brincará criança de peito sobre a toca do asno, e o desmamado meterá sua mão na cova do basilisco, e não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade. É aqui, irmão, é? É na terra, né? Quem está entendendo? Está falando no monte da minha santidade. E no monte da santidade do Senhor foi depois do Pentecoste. Amém? Hoje eu enfio a mão na mão, não tiver o capeta, o diabo, que é a serpente, que é a cobra. Se eu não for com dúvida pela palavra de Deus, eu tenho essa liberdade de fazer isso. Quem está entendendo, diga amém. Porque está falando de uma serpente espiritual e não uma serpente como tem essa aí. Tem cultos por aí lá na África que eles fazem culto com serpente de verdade. E os homens estão com a mão tudo assim, trafiada, trancada, de tanto pôr a mão como a morder. Você mais vai entender? Fazendo culto com cobra, pensando que está mandando ele fazer isso, vendo essa passagem. Quem está entendendo? Sem entender que as coisas de Deus são coisas espirituais. Amém? Então nós estamos falando sobre o cordeiro. Tá bom então. Deixa eu ver alguma coisa. Deixa eu ver. Eu já vou misturar. Mas depois eu vou deixar para o fim. Para nós dar uma ligada essas coisas espirituais quando Jesus veio. Tá bom? Então agora eu queria meditar um pouquinho com os irmãos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 13, 6. Vamos ver o que está escrito. Aqui já está falando de coisas espirituais. Apocalipse 13, 6. Foi aonde ficou João, lá na ilha de Patmos. E ele não morreu, foi para a ilha de Patmos, porque Deus queria ele ali, amém? Para ele ter visões dos céus e escrever para 7 igrejas. Eu falei o que é Apocalipse? 13? Nossa, por que eu não pego do fim para o começo, hein? Pronto. Estou aqui quebrando a cabeça. 13, 6? Foi isso que eu falei? Foi. 13, 4 diz assim: adorarão o dragão. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grande coisa, se blasfema, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Eu falei que ia ler até onde? A 3 do 6, hein? O 6 diz assim: abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no Céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e Nação. e adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Então os irmãos estão vendo que os filhos de Deus, as pessoas que estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Amém? Ei, mas presta atenção, irmãos. Como ele foi morto antes da fundação do mundo, se depois de, deixa eu ver, uns 2000 anos aparece Jesus lá em Jerusalém, e ele foi morto em Jerusalém, foi ou não foi? E por que a Bíblia está falando que ele foi morto antes da fundação do mundo? Porque isso é plano de Deus, que Deus haveria de fazer isso com seu Filho Jesus Cristo. Amém? Estava nos planos de Deus, esse plano que ele ia morrer, que
que ia salvar você, que ia salvar eu. Quem está entendendo, diga amém. Amém? E que o nosso nome está escrito no livro do Cordeiro. Amém? E esse Cordeiro é Jesus Cristo. O próprio João Batista disse para os seus discípulos, os dois discípulos que andavam com João Batista, quando Jesus foi ter com ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Amém? Não é aquele cordeiro, não, lá para trás dos novenos, da Páscoa. Está entendendo? Aquele cordeiro simbolizava esse que haveria de vir, que tira o pecado de verdade. Amém? Porque ele é um homem, ele não é uma ovelha, ele é um homem, como eu e como você. Entendeu? Porque Deus não aceita sangue alheio. João fala alheio. Alheio de outro, viu, irmãos? Amém? Você vai ver que Jesus Cristo veio derramar o seu sangue por mim e por você. E a Bíblia fala lá em Atos dos Apóstolos, vamos lá para Atos 20. Atos 20. Atos 20, 24. O apóstolo Paulo está prestes a sair de cena. Ele já sabe que ele vai morrer. Amém? Mas ele não ligava para isso. Porque ele veio para fazer a vontade de Deus. Amém? Aí ele fala assim, presta atenção que nós vamos ler. Nós estamos falando do Cordeiro, é isso? Então tá bom. 24 diz assim: mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Está vendo que ele não ligava? Contando que se cumpra com alegria a minha carreira. O ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Aí ele fala: olhai por vós, olhai pois por vós, por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Amém? Está falando que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus e que aquele sangue do Cordeiro é o sangue de Deus. Quem está entendendo? Quem entendeu, irmão? Então a Bíblia diz que Deus se fez carne. Aquele sangue que foi colocado lá atrás, nos umbrais da porta, porque o espírito da morte ia passar, e Deus tinha uma questão para com o faraó, que quer matar todos eles. Amém? E agora Deus olha para o mundo irado. E se você não tiver o sangue de Jesus Cristo sobre você, amém? A ira de Deus permanece sobre você. Quem entendeu, diga amém. Então, quando você aceita Jesus Cristo como seu Deus, como seu Salvador, como tudo aquilo que pode te salvar, como o único Deus, vamos falar o único Deus. Único Deus. Amém? Porque Ele é o único Deus. Tudo que aconteceu lá para trás com o Cordeiro era Deus que estava na questão. Amém? Nem Jesus nem existia. Existia? Não existia. Amém? Então somente as coisas eram sombra daquilo que haveria de vir. Era sombra, mas não tinha o corpo. Amém? Porque o corpo é espiritual. Agora esse corpo espiritual apareceu, que é Cristo. Amém? Cristo em vós, a esperança da glória. Tá bom, então. Estamos falando sobre esse Cordeiro. Eu falei o quê? 13:6? Já lemos? Já, 20, 28. E abriu a sua boca e blasfemou contra Deus, blasfemar do seu nome e do seu taber. É Apocalipse 13:6. Amém? Vamos meditar. É bom meditar. Quem nos dera, todas as igrejas fizessem isso. Aí a glória é para Deus. Amém?
Que diz assim no 6, e abriu o dragão, estou falando sobre o dragão, ou a besta, né? E abriu a sua boca de blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu Nome. que nome? Jesus Cristo, amém? E do seu tabernáculo, que é o tabernáculo de Deus? Jesus Cristo, amém? E dos que habitam na terra, dos céus, está falando sobre salvação, está falando dos remidos, está falando dos escolhidos do Senhor. Quem está entendendo? O diabo não gosta de nada que é de Jesus, o diabo não gosta de crente. Crente assim, crente em Cristo, amém? Não é crente, porque o diabo também é crente. Porque ele crê mais do que muitos que acham que crê. A Bíblia diz que o diabo crê e estremece. Estremece ou não estremece? Amém? Estremece. Então, nós estamos falando sobre o cordeiro. Era uma Bíblia de pouco tempo. Jesus é maravilhoso. Então nós lemos o 8, acho que é Apocalipse 8, acho que é 8 aqui. E adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do corpo, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Então os irmãos estão vendo que Deus sabe quem vai ser, quem não vai. Quem entendeu? Não. Amém? Por isso Jesus mandou ir por todo mundo pregar o evangelho a toda. Quem crer e for, será salvo. Mas quem não crer, pronto, está condenado. Por isso o Evangelho. Quem está entendendo? Mas é o Evangelho com verdade. Não é esse Evangelho que a turma prega por aí, não. Tá bom, irmão? Fica com medo de falar. Então não adianta ter medo de falar. Jesus disse que esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunho. Como que é testemunho se você não fala? Amém? Quando Jesus subiu ao céu e disse aos seus discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto você está revestido de poder, vai ficar cheio de Deus e vai falar de mim, vai falar de Jesus, que o Espírito Santo é para falar de Jesus Cristo. Quem entendeu, diga amém. Amém? Então estamos falando desse cordeiro maravilhoso, que a gente ouve algumas coisas, irmão, que chateia a gente, porque tomar muito cuidado. A Bíblia fala, acabamos de ver atrás, o apóstolo Paulo falando, que o que tem o Espírito do Senhor decide todas as coisas. Ele, porém, por ninguém é decidido. E como eu estou aqui decidindo alguém? É pecado isso, irmão. Lembra de entender? Entre aspas falando, não é que é pecado. Nós temos que ficar com a verdade. Amém? Então quando você fica com a verdade, você fica com a palavra de Deus, você não desvia a igreja para outro caminho. Porque acabamos de falar aqui que aquele negócio da Isaías 14, vamos ler? Opa, Deus é maravilhoso. Acho que é Isaías 14 que fala, né? Sobre esse mesmo assunto. Eu falei para os irmãos que Isaías é um livro profético e tão espiritual que mataram Isaías errado pelo meio. Já pensou? Porque ninguém entendia o que ele deixou escrito. Amém? Porque era para o futuro lá na frente, depois de 400 anos. E aquilo tudo se cumpriu. Né? Eu falei o que, irmão? Isaías? Deixa eu ver, acho que eu não sei se é o 14 que fala, mas eu vou ver aqui. É o 11 nós já lemos, né? O 11 diz, se eu não ver lá para frente. Então o 11 diz assim, 11:8. E brincará a criança de peito sobre a toca do aspo, e já o desmamado meterá sua mão na copa do vasilhasco. Não lhe fará mal nem dano algum no monte da minha santidade. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Quer entender, irmão? É espiritual, não é? Porque a terra
encherá do conhecimento. Foi depois do Pentecostes que Deus derramou o seu Espírito. E hoje eu sei discernir as coisas de Deus. Quem entendeu? Hoje eu não preciso pôr uma cobra aqui para dizer que eu tenho poder sobre a serpente. Quem entendeu? Porque a serpente que Jesus está falando é espiritual. Vamos lá. Conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de quem? De céu. Força por pendão dos povos no lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Síria e do Egito de paz também. Então aqui já pula para os 144 mil. Quem está entendendo? Amém? Então vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Agora eu queria fazer essa, como é que fala? Essa transportação. De lá de Isaías 11, diz que o menino colocaria a mão no buraco lá da serpente, e assim. Então agora, Isaías 53, 7. Vamos lá. Está gravando, né, Tiaguinho? Tiaguinho é o nosso. É Globo. Repórter que fala, né? Produtor. O Tiaguinho é o nosso produtor aqui. Amém? Isaías 53, né? Vamos lá para Isaías 53. 53, 7. Os irmãos acharam? Amém. Cinquenta e três, 6, assim todos andavam desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Foi oprimido e não abriu a sua boca, como um cordeiro, foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca, que era o povo judeu, e ele estava ali no meio sofrendo. Aqueles eram os tosquiadores. Quem está entendendo? Perguntando para ele: faz isso. Se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. E Pilatos vai falar: você não sabe que eu tenho poder sobre você para te soltar e para te prender? E Jesus: nenhum poder seria sobre mim se lá de cima não fosse dado. Quem está entendendo? Ele veio para que isso acontecesse. Então o certo está falando que ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha para os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Foi Jesus Cristo que foi atingido pelos judeus. Quem está entendendo? Jesus disse que eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém agregar. Haverá um pastor, haverá um rebanho e um pastor. Vamos ver, alguém está assistindo na internet, presta atenção. Jesus disse: elas ouvirão a minha voz, elas me seguirão. Faz assim com a mão. Quem está seguindo Jesus? Amém. Jesus não tem nada terceiro, não tem conversa mole de homem aqui em cima do púlpito. Amém? Tudo para nós é Jesus, porque Jesus é meu Pai, porque Deus veio em nome de Jesus. Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai. Não está falando de outro Pai. Deus tinha um Pai, e agora nós temos também um Pai. E o nome dele, meu cara, é Jesus, porque o nome de Deus está em Jesus, e Jesus está no Pai. E o nome de meu Pai está em mim, porque é espiritual. Quem entendeu? Como você é filho, tem o nome de outro. Tem o nome da serpente, tem o nome do dragão. Você é filho do dragão. Quem entendeu, irmãos? Você é filho, tem que carregar o nome do seu pai. É lindo ou não é lindo? É bíblico, é bíblico. Apocalipse 5:6. Agora eu vou só deixar a Bíblia falar. Tá? Apocalipse 5:6. Vamos ver o que está escrito? Jesus disse para nós meditar na palavra do Senhor, porque são ela que de mim é só de Jesus, tá bom, irmão? Não tem lugar para outro, não. Jesus disse para
lá no Velho Testamento, não terás outros deuses. Diante de mim. De bom falar Deus. Deus não faz outro Deus. Se tiver outro Deus, foi o homem que fez, não Deus. Quem entendeu, diga amém. Foi o homem que fez. Além dessa palavra deuses, quando apareceu no meio do povo de Deus, foi lá quando fizeram o bezerro de ouro. É assim ou é assim? Fizeram o bezerro de ouro, disse, ó Israel, teus deuses que tirou você do Egito, que me tirou do inferno. É assim ou não é assim? Amém? E desde aquele dia em diante, Deus desprezou aquele povo. Deus desprezou aquele povo. Falou, Moisés, se eu for junto com você, eu mato todos eles. Eu vou enviar um anjo. E você toma cuidado com esse anjo, porque o meu nome está nele. Sabe o que quer dizer isso? Tudo que é de Deus tem um nome. E tudo que tem um nome é a mesma essência, é o mesmo brilho, é a mesma luz. É Deus. Saiu fora disso, é diabo. É escuridão, é trevas. Tudo que é de Deus, vamos falar, é um. Amém? Deus não veio para... Jesus disse assim, ó, eu vim em nome de meu, vocês não creram. Se outro vai vir em seu próprio, não fala próprio. Porque ele não quer dar a honra dele para outro. Que é o diabo, é Satanás. Quem está entendendo? Amém? E agora vem Deus e diz assim, eu não dou a minha glória para ninguém. O diabo não dá porque você quer dar. Porque Deus acha que Deus vai dar. Amém? Principalmente a imagem de escultura. Aí já vê os padres aí pregando. Coitado do povo. Não lê a Bíblia. E fica sendo enganado pelo homem. Amém? Não passa disso, irmão. Jesus disse para falar a verdade. Bom, Isaías, ou Apocalipse 5. 6. Apocalipse 5, 6. Foi. E eu olhei que estava no meio do trono. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciões, Cordeiro. como havia sido morto, e tinha 7 Pontas. e 7, Olhos. que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda. Terra. Amém? Porque tudo que Deus é 7. Amém? Deus começou lá no princípio quando Abel morreu, e Deus deu outro filho para Adão no lugar de Abel. Aí aquele outro filho que veio no lugar de Abel, veio com uma autoridade poderosa, e o nome dele era Sete. Amém? 7 ninguém mata mais não, ninguém mexe, porque é filho de Deus mesmo. Filho de Deus quem é? Filho de Adão. Amém? Aí depois de 7 nasceu Enos. Aí depois começou a ser invocado o nome Do Senhor. quando veio Jesus Cristo, amém? Que é esse 7 de Deus, amém? Aí veio nós, depois do Pentecoste, que começou a ser invocado o nome do Deus vivo. Quem está entendendo? Somos nós, depois que veio esse 7, e tudo que é 7 é de Deus. E só quem tem esse 7 foi Jesus Cristo. 7 ouros, 7 igrejas. Amém? Mas não é que é 7 não, esse quadrinho parece, não é gato não, tá bom? Não tem 7 porcos não, tá bom? São coisas lindas e maravilhosas, que Deus pegou para si. Por exemplo, você vai para Isaías 11. Vamos voltar para Isaías 11. Ver esses 7 espíritos que Jesus Cristo tinha. Os irmãos acharam, está dizendo assim, a respeito de Cristo, o Filho de Deus. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificado, que é Jesus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. o Espírito de sabedoria Sabedoria. e de entender, o Espírito de Conselho. e de força, e o Cabeça. Espírito de conhecimento Conhecimento. e de temor. Do Senhor. Amém?
tudo isso estava em Cristo. Amém? Então somente obedecendo a palavra de Deus em tudo aquilo que estava escrito para ele. Amém? E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então agora vamos ligar os pontinhos. Nós vemos sobre essa serpente, que a Bíblia fala, de pessoas que falam que isso é na terra. Amém? Isso não existe, tá vendo? Acabamos de ver lá que é espírito, é santidade no meu monte. Então, vamos lá. Vamos ligar a Isaías 53, 7. João. Mateus 10, 16. Mateus 10, 16. Nós acharam? Vamos ver o que está escrito. O 10, 13 diz assim: e se a casa for digna, desça sobre a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Foi quando Jesus pegou os discípulos, mandou eles entregar o evangelho aos filhos do reino, que eram os judeus. E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma, para os pais não, para o país de Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade. E eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Lembra lá o menino com o lobo, que não sei o quê. Quem está entendendo? Aqui está o menino no meio dos lobos. E não vai fazer dano nenhum para eles, não. Quem está entendendo, irmão? Amém? Vai você e vai enfrentar o lobo para você ver fora. Para começar, ele não manda sozinho. Amém? Só com o caté que fala. Lembra que eu estou entendendo, irmão? Aqui a palavra de Deus se cumprindo. Então vamos lá, versículo 16. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudentes como serpentes, e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Amém? Está falando que eles iam fazer aquilo com os pequenininhos do Senhor. Então Deus está falando que eles iam andar no meio do povo, da cobra, iam andar no meio do lobo. Iam ou não iam? Amém? Então tá bom. Lá em Isaías, tudo é espiritual. Deixa eu ver. Vamos ver mais um pouquinho. Falei, nós estávamos lendo Mateus? 23, 33. 23, 33. Vamos achar? Vamos ler o 29 que diz assim: ó Jesus aí, no meio das cobras, tá bom? Aí diz assim: aí vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizei, se estivéssemos, ou se existirmos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpente, raça do quê? De víboras. Amém? O que ele está falando, irmãos? Coisas espirituais. Amém? Esse aí é uma serpente, raça de víboras, que nós íamos dar no meio deles. E ele não vai fazer dano nenhum para nós, porque são espirituais. Quem está entendendo? Portanto, eu que vos envio. Onde eu parei? 33. Serpente, raça de víbora, como escaparei da condenação do inferno? Amém? Então, eles são. O povo judeu era a raça de víboras, filhos de serpentes. Quem está entendendo, irmãos? Amém? E Deus disse que nós íamos andar no meio deles, para não fazer dano algum. Irmãos, todas as coisas que estão acontecendo no mundo, que aconteceu com os discípulos,
Jesus disse que nós seríamos mais do que Vencedores. mas como o caso deles vencer e morrer? É aí que está a sua salvação. Você está entendendo? Aí que está a nossa salvação. Para você não. Você confessar o Jesus Cristo. Porque o mundo já louva. Então, se Deus permitir, Deus permite que alguém me mate. Mas só está matando o meu corpo. Quero ver ele matar o meu espírito, se ele tem. Se ele pode fazer isso. Pode? Não pode. Quem entendeu, irmão? Porque nós fomos comprados. Amém? Pelo sangue do Cordeiro antes da fundação do mundo. Então agora, Mateus 16. Os irmãos, para concluir aquilo que Jesus disse para Isaías, tá bom? Os irmãos achar que pode pegar uma cobra na mão, pode pegar, tá bom? Faça isso. Pega logo uma daquelas coral dele, sabe? Bem bonitinha. Você entendeu? Então vamos lá. Eu falei o quê? Mateus. 16. Vamos lá. Mateus 16, assim. Vai cumprir tudo aquilo que estava escrito lá em Isaías, que o menino ia andar por louco, que não sei o quê. Andou ou não andou? Os meninos, quando veio Jesus, eram os discípulos. Amém? Eram os pequenininhos do Senhor Jesus. Quem entendeu? Aí diz assim o 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o eu. Vamos de novo. Os irmãos acharam 16:15. Mas aí eu estou em Lucas. Eu estou em Lucas e eu falei que era Marcos, tá bom? É Marcos. Deus. Eu falei errado, tá bom? Vai matar eu não. Nós estávamos em Mateus, né? Então agora nós vamos para Marcos. E eu estava na luta lá em Lucas estava batendo também. Mas as horas estão se passando. Então hoje nós meditamos sobre o Cordeiro, amém? Dezesseis, 9. É isso? Dezesseis, 9, tá bom? Irmãos, acharam para vamos ler 16, 18. 16, 9 diz assim: por favor, procure, ajuda, medita um pouquinho comigo. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda Criatura. Quem crer e for batizado será Salvo. mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que Crerem. em meu nome expulsarão os Demônios. falarão novas, Línguas. pegarão na ser. Diferentes. Vou pegar uma cobra, os irmãos pegam essa. Vocês querem pegar? Está falando de coisas materiais? Está falando? Não, irmão. Pegarão em serpente. Deixa eu contar uma coisa para você. O apóstolo Paulo estava de viagem. E o navio foi em naufrágio, pararam numa ilha lá e estava muito frio. E estava junto com os presos. E eles fizeram uma fogueira. O apóstolo Paulo foi lá e falou para eles: ó, ninguém pula do barco, não sai do barco, porque o anjo apareceu para mim e falou: se você quiser ser salvo, fique comigo, senão vocês não vão ser salvos. Amém? E o apóstolo Paulo, ele sabia que o apóstolo Paulo estava indo para Roma para ser julgado para o povo como povo romano. Amém?
E você vai ver, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo estava frio, ele foi lá catar lenha para jogar na fogueira. E uma víbora, víbora, tá bom? Grudou na mão de Paulo, assim, o Paulo deu uma chacoalhada assim, jogou ela na fogueira. Aí aquele soldado estava de olho, ele falou, ele vai morrer. Foi picado por uma serpente. Foi assim? Está escrito? Eles esperaram que o apóstolo Paulo ia morrer, cair duro. E o apóstolo Paulo ficou o dia inteiro trabalhando. Quem está entendendo? Porque Jesus disse que comer alguma coisa mortífera, pegar em serpente, mas são coisas espirituais, tá bom, irmão? Você não vai tentar a Deus, não pegar cobra na mão, que é de pique e você está lascado. Amém? Então vamos continuar lendo. Então, os irmãos, já viram essa passagem na Bíblia, né? A Bíblia do apóstolo Paulo, que aconteceu com o apóstolo Paulo. Agora eu falei no 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Os sinais seguirão os que crerem em meu nome. Esses sinais seguirão aos que nós aqui na nossa igreja, os sinais seguem nós, amém, irmãos? Nós não vamos atrás de sinais. Eu faço isso, faço aquilo. Não tem nada disso. Sinais da igreja, os sinais seguem a igreja. Quantas e quantas pessoas eu já curou aqui? Eu mesmo já fui curado. Amém? É os sinais seguindo nós. Não é nós seguir o sinal, tá bem? Quem entendeu? Diga amém? Então vamos lá. Esses são os sinais, e esses sinais seguirão os que creem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente. Se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano. Por amor somos enfermos e os curam. Amém? E tudo isso é espiritual. Entendeu? E é bastante coisa para nós ver aqui falando a respeito desse cordeiro. Quero dizer para os irmãos que na Bíblia, quando alguém falar para você que como é que fala, é físico, pessoalmente dele, essas coisas, não existe, tá bom? Não existe não. Nós vemos na Bíblia que ninguém conhece coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus, então são coisas espirituais. Tem nada a ver com terreno. Terreno aqui isso vai ver que as pessoas, as igrejas por aí, fazem um montão de coisa aí, faz isso, faz aquilo, mas você vai ver na Bíblia, a Bíblia condena aquilo que eles estão fazendo. Porque a fé é coisas que não se vê, tá bom? Então não adianta ficar, eles fazem isso para encher a igreja, lá vai. Bom, Deus é maravilhoso, irmão. Quem entendeu, diga amém. Então isso é a palavra de Deus, bom? Que é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, mas aquilo estava na mente do Eterno, estava na mente do próprio Deus, que um dia ele viria se fazer carne, e naquela carne ele teria sangue, e agora com aquele sangue ele podia salvar e salvar você, porque ele mesmo não perdoou ninguém. Os irmãos falam, ele mesmo não perdoou ninguém, e nem perdoou. Amém? Ele perdoa você, se você se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não tem mais ninguém com ele não, viu, irmão? Amém? Se você se arrepender dos seus pecados, foi o que Deus fez, ela santo, veio morrer por mim e por você, pagar o preço meu e o seu. Agora você arrepende e aceite Jesus, você vai ser uma nova criatura. Vai se tornar filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ué, como você vai ser filho se você não crê no nome dele? Como você quer ser filho? Os irmãos estão entendendo? Então que Deus abençoe a igreja, Deus que abençoe onde essa live chegar, para as pessoas meditar. Sabe o que as pessoas fazem? Vai vir uma live dessa aqui, pode perguntar ao pastor, fulano de tal falou isso, mas só que falou que está na Bíblia. Quem está entendendo? Aí o pastor, tudo mentira. Então um cego guiando o outro cego. Amém? A palavra, quando Jesus veio para tirar a cegueira. Então o povo gentil era cego. E o povo judeu, quando veio Jesus falou com eles falaram que eles não eram cegos e que Jesus estava falando abobrinha para eles. Jesus falou para eles, daqui para frente, vocês vão se tornar cegos, porque falaram que viram. Amém? Eu vi Abraão, vi não sei o que, lei de Moisés, tal. Os irmãos estão entendendo?
batendo de frente com Jesus. Jesus falou: daqui para frente vocês são cegos. Aí a Bíblia diz que ele veio para dar vista aos cegos, da qual eram nós, os gentios, e abriu a nossa cegueira em espírito. Nós sabemos em quem temos. Vamos dar uma salva de palmas, Senhor. Jesus disse que aquele que não participar da ceia não tem parte comigo. Amém? Então amanhã, aquilo que os judeus tiveram como escândalo, Jesus disse: vocês vão comer a minha carne. Eles vão: nossa, comer carne. Não entenderam nada. Amém? Porque eram coisas espirituais. Tá bom, irmão? Então amanhã nós vamos estar aqui participando da ceia em memória de Jesus, por tudo aquilo que ele fez por mim e por você. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer ao Senhor, vamos voltar para a nossa casa, vamos ficar firme, sem olhar para os acontecimentos, então somente fique firme com Jesus, amém? Porque o que há de ser, será, amém? E não faltará, e não vai falhar, amém? A Bíblia fala que nós somos as palmeiras plantadas na casa do Senhor. Palmeira, irmãos, ela só não tem raiz. Ela é só ela. Quanto mais balança, mais ela fica na terra. Amém? Fica mais forte. Amém? E nós somos essa palmeira. Amém? Plantado na casa do Senhor. Vamos agradecer a Deus e vamos embora. Senhor Jesus, nosso grande Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela liberdade do Espírito. Obrigado pelo Senhor nos levar para a Tua palavra. Tudo que é do Senhor são coisas espirituais. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado pelo Senhor vir, Pai Santo, e nos livrar, Senhor, dessa serpente. Senhor, ter vencido por nós. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, Pai Santo, eu peço que o Senhor nos despede-nos em paz. Abençoa minha família, a família dos teus pequeninos. E nos guarde aí fora, Senhor. Porque sabemos, ó Deus, que o mundo jaz no madeiro. Mas maior é o Senhor que está conosco do que todas as coisas. Nos despede-nos em paz. Obrigado pelos irmãos. Obrigado por mais um culto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso grande Salvador. Muito, muito obrigado.